Boa tarde, o meu nome é Sean Butler, eu sou da Golf Invest, nós somos distribuidores de produtos de investimentos de renda fixa, de renda variável. Então eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje sobre o perfil do investidor. Tá? Algumas poucas variáveis que nós devemos considerar na hora de fazer a alocação. Bem, para iniciar a gente tem que entender um pouco a origem dos recursos. Se forem recursos oriundos de trabalho, de empreendedorismo, é provável que esse investidor tenha, tenha mais costumes, esteja mais acostumado em tomadas de decisão de risco. Isso geralmente vale intrinsecamente para ele ter um viés um pouco mais agressivo, um pouco mais dinâmico na carteira de investimento dele. Outro perfil é quando a riqueza é adquirida de forma por herança. A tendência é que essas pessoas tenham uma característica mais conservadora, mais moderado ou conservador nos seus investimentos. Por falta de costume de tomada de decisão de risco, envolvem risco, e geralmente, pelos estudos que a gente tem nesse sentido, existe uma correlação maior de risco com empreendedores. O segundo aspecto que é bastante importante é a percepção que o investidor tem da própria riqueza, não em valores absolutos, mas em sim em relação aos próprios recursos. O que isso quer dizer na prática? Se ele tem uma percepção que o dinheiro dele não vai acabar nunca, e obviamente isso tem que ser conjugado a efetivamente a renda da carteira dele ser capaz de manter o padrão de vida dele, a tendência é que esse investidor que tem essa percepção aceite e queira um pouco mais de volatilidade na carteira, objetivando um retorno maior no médio e longo prazo. Tá? De forma análoga, quer dizer, exatamente a mesma coisa ocorre. O investidor que tem uma percepção muito pequena dos investidores, dos seus investimentos, do retorno desses investimentos, mesmo que esse investidor, mesmo que esses recursos, esses juros, esse capital gerado pela carteira seja plenamente capaz de manter o padrão de vida dele, a tendência é que esse investidor opte por uma carteira mais conservadora ou no máximo aí moderada. Tá? Então isso são características que também são bastante relevantes na hora que a gente vai tomar a decisão de alocação de carteira, em quais ativos nós vamos colocar os investimentos para a gente poder chegar nos objetivos mais lá na frente. Outro ponto muito importante para a gente abordar é o ciclo de vida do investidor. Se ele está na fase inicial, na fase de acumulação, geralmente esse é um profissional que está iniciando na vida profissional, até 40 anos de idade, ele vai estar na fase de acumulação de capital. Então, essa fase, ele provavelmente não vai precisar dos recursos, ele pode, nesse início, ter uma visão mais de longo prazo, aceitar correr um pouco mais de risco, que historicamente renda variável supera os ativos de renda fixa. É lógico que a gente está vivendo um momento delicado em função do custo da oportunidade muito alto, mas não vamos abordar isso agora, né? Nesse minuto, nesse momento. O que a gente vai abordar é as variáveis que impactam na definição do perfil do investidor. Então, para concluir, esse investidor ele tende a ter um pouco mais de exposição a risco, porque ele tem tempo para consertar se alguma coisa não der certo. Uma segunda fase é a fase de conservação. Nessa fase, o investidor já está mais maduro, estamos falando aí do investidor de 40 a 65 anos, agora com postergação da aposentadoria. Esse investidor ele tem uma preocupação maior em conservar para que essa carteira consiga gerar renda suficiente para compor uma aposentadoria, ou por excelência, se ele for um empresário, enfim, se ele tiver um perfil mais de depender da carteira, essa carteira possa suprir as necessidades dele num terceiro momento, que é a última fase, é a fase de distribuição e transferência de capital. Nessa fase, o investidor tem uma preocupação maior com a conservação do capital.
principalmente se ele não tiver uma aposentadoria, ele depender exclusivamente dessa carteira. Ele vai ter que ter muito cuidado, preservação de capital, alocação por classe de ativo não concentrada, alocação por emissor não concentrada, priorizar as emissões da dívida pública, da dívida soberana, né? Ativos AAA e, obviamente, observar as prerrogativas de eficiência fiscal, de elisão fiscal. Então, obviamente, nenhuma fase, como nenhum perfil profissional ou não, ou de herança, vai definir por excelência um perfil do investidor. Mas o que ele vai ajudar é a gente juntar os fatores, aí um mosaico, para construir um perfil adequado junto com as restrições de liquidez e com os objetivos de cada cliente. Então, o objetivo da conversa é esse. Eu estou à disposição de vocês. O site da Golf é golfinvest.com.br. Lá vocês vão encontrar a parte do perfil do investidor, que já inicia vocês entenderem, já dá um primeiro passo para entender um pouquinho melhor o perfil de cada um de vocês. Bem, eu agradeço a todos, uma boa tarde e até a próxima oportunidade.